nós estamos abrindo agora o 4º seminário do ano sobre a temática das relações étnico-raciais e educação no Brasil. E hoje nós temos a alegria de contar com a presença do professor Luiz Alberto Oliveira Gonçalves, aqui da Faculdade de Educação, em que eu vou apresentá-lo em seguida para vocês. Antes de apresentar o professor Luiz e passar a palavra para ele, eu queria dar 2 ou 3 recados rápidos. Primeiro é para os colegas que estiverem nos ouvindo pela Rádio Webfi, que há um telefone em que há a possibilidade de fazer perguntas dirigidas ao professor Luiz Alberto ao final da conferência. O telefone é 3409-5318. 3409-5318. O segundo aviso é para os colegas, os alunos que estão inscritos na disciplina isolada do programa de pós-graduação em educação. Como nós combinamos antes, há a necessidade de fazer uma síntese das 4 conferências. Essa síntese a gente estava pensando entre 3 e 5 páginas de síntese, essa síntese deve ser encaminhada à coordenação do nosso curso, pelo e-mail pensar@ufmg.br, pensar@ufmg.br, até o dia 10 de julho, 10/7, ou seja, de hoje a 2 semanas, não é isso? Tá ok? Então, enviar para quem vai receber é a Alexandra, e nós vamos combinar com ela para que todos os trabalhos que ela receber, que ela dê um retorno para a pessoa. Então, se vocês não receberem o retorno, por favor, peçam esse retorno para a gente confirmar que o trabalho foi entregue, para a segurança também de vocês. Tá? Um outro e último aviso é que os nomes para as conferências do 2º semestre já estão definidos. Serão os colegas, o professor Lúcio Kreutz, da Unicinos, o professor Marcos Vinícius Fonseca, que também coordena essa disciplina aqui, é pesquisador aqui da UFMG, bolsista do CNPq, o professor Rubem Cacheta Queiroz, do Departamento de Sociologia e Antropologia aqui da UFMG, e o professor Miguel Arroio, professor titular aposentado aqui da Faculdade de Educação. Então, o tema continua sendo o mesmo, e a gente vai agregar novas reflexões sobre a temática das relações étnico-raciais e educação no Brasil. Então, provavelmente, nós faremos uma divulgação das datas, mas há uma certeza de que os meses de setembro, outubro e novembro, os seminários serão na última quinta-feira do mês, como tem sido tradição, e há a possibilidade de que o primeiro seminário seja no dia 3 de setembro, porque o professor Lúcio Kreutz está com impedimento de vir na última semana de agosto. Então, isso nós vamos divulgar depois para todos vocês, as datas certas, vamos fazer os cartazes, mas, em princípio, a primeira conferência, então, será no dia 3 de setembro, e as outras, todas elas, na última semana, então, de setembro, outubro e de novembro. Tá ok? Então, sem mais delongas, eu queria, apresentar o professor Luiz Alberto, que eu acho que para todos nós que lidamos com educação, e sobretudo para os interessados nas questões das relações étnico-raciais, dispensa a apresentação. É um dos pesquisadores que já há mais tempo no Brasil vem discutindo essas temáticas, pelo menos desde o final dos anos 70. O Luiz fez o mestrado dele aqui, na Faculdade de Educação, sobre essa temática, questão dos movimentos negros e educação. O doutorado dele, realizado na França, também focou essas questões. Ele vem continuamente dando uma contribuição substantiva aos estudos sobre as relações étnico-raciais, sobretudo a questão dos movimentos negros e educação no Brasil.
tem um papel fundamental na institucionalização da pesquisa sobre essas questões étnico-raciais e educação no Brasil, tendo atuado tanto no Ministério da Educação, atua, ele é pesquisador do CNPq, é consultor da FAPESP, ele é consultor e é membro do comitê daquela ação afirmativa que é patrocinada pela Fundação Ford e que é coordenada no Brasil pela Fundação Carlos Chagas, que é um dos projetos fundamentais de apoio à formação de pesquisadores negros com essa temática voltado para a questão da educação. Então, ele é uma pessoa, eu acho que das mais importantes nessa área. É um prazer imenso recebê-lo aqui no projeto e, sem dúvida, todos nós esperamos e temos a certeza que será uma conferência que possibilitará novos olhares e novas indagações sobre essa temática que nós trouxemos, que é as relações étnico-raciais e as novas demandas para o campo da educação. Luiz, obrigado pela sua presença e seja bem-vindo. Eu vou ficar em pé. Boa noite. Eu gostaria assim, muito de agradecer o convite, porque, na realidade, assim, são raras as oportunidades que a gente tem aqui na Faculdade de Educação para estar com os nossos colegas e também com os alunos, os nossos alunos, mestrandos, graduandos e tal, discutindo, por exemplo, algumas questões que têm nos incomodado e que a gente tem se preocupado com elas já há algum tempo. Na realidade, assim, eu fiquei bastante desafiado quando o Marcos Vinícius me convidou para participar, inclusive ele sugeriu essa questão de discutir as novas demandas para o campo educacional. Na realidade, eu aceitei imediatamente, me senti também bastante desafiado para discutir isso, porque, na realidade, assim, todo o meu trabalho com a questão racial, ela sempre fez em relação com os movimentos sociais. Quer dizer, mesmo eu sendo pesquisador, as minhas pesquisas elas nunca estiveram desvinculadas dos movimentos sociais. A gente sempre dialogou de alguma forma, mesmo que eu tenha me distanciado em alguns momentos desse movimento. Esses movimentos, de uma certa forma, eles que me alimentam. Eles é que me ajudam, por exemplo, a pensar essa questão. Eu vou começar, por exemplo, assim, eu preparei, eu nem sei se eu vou usar o datashow, né, mas a memória, como eu tenho problema de memória, aí, na realidade, se eu falhar alguma coisa, eu lanço mão disso. Mas nós vamos trabalhar um pouco com isso também. Eu vou começar a falar, por exemplo, antes de começar a falar das novas demandas, eu vou falar um pouco de quando que eu comecei a pesquisar essa questão. E qual foi o tema e o que é que realmente nos chamou a atenção aqui na Faculdade de Educação. Eu fiz aqui neste programa, eu fui orientando do Carlos Roberto Jamil Cury. E eu entrei exatamente aqui num período onde essa questão não era discutida e nem tinham orientadores disponíveis para isso. Na realidade, ele se dispôs, ele teve a coragem de se dispor a me orientar, mas quem, na realidade, me indicou a temática foi o Miguel Arroio. Na realidade, ele disse assim, você entrou aqui, não é possível que você não discuta e não estude essa questão, porque naquele momento a gente estava exatamente aqui neste programa discutindo a questão dos movimentos sociais, e esta era a tônica aqui dentro. Quem entrava aqui dentro do programa de pós-graduação tinha que trazer um pouco essa experiência de movimentos sociais, de trabalhos sociais. E era uma questão que ele achava que a gente precisava, de uma certa forma, trazer para dentro dos debates e começar a discutir. Bom, na ocasião, o Cury aceitou me ajudar a elaborar essa pesquisa e, na realidade, o que é que nos preocupava naquele momento? Era uma demanda do movimento social? Era. Eu fazia parte do movimento social. A gente discutia muito a questão da discriminação racial no interior da escola. Só que a discriminação racial no interior da escola, na década de 70, era alguma coisa que não se colocava de forma nenhuma na mesa, e vocês sabem disso. Hoje, com todas as aberturas que a gente tem, com todas as políticas que a gente tem, nós temos a maior dificuldade de discutir discriminação racial, racismo dentro da escola. Vocês imaginam, por exemplo, na década de 70? Na realidade, era um momento em que nós estávamos passando por uma transição, era um momento bastante difícil, porque era um momento de uma ditadura complicada, e que, na realidade, naquele momento, o pensamento, o chamado pensamento reflexivo de esquerda, que pensava a educação naquele momento, não colocava a questão racial, colocava questões, evidentemente, importantes. Se pensava, naquele momento, a escola como um espaço, por exemplo, de reprodução, se discutia a escola como espaço de reprodução da ideologia. É claro que, nesse contexto, o
a discussão racial ela estava lá dentro. Se eu quisesse buscar nos livros didáticos, foi isso que vários autores fizeram. Iam buscar nos livros didáticos, nos programas de ensino, iam exatamente buscar detectar como é que a discriminação passava lá dentro. Como é que negros, índios, mulheres, enfim, como é que esses grupos eram discriminados lá dentro. Evidentemente que naquele momento vocês sabem também que a área de educação ela tem sempre conflitos. Havia, por exemplo, essa área, mas havia outros grupos que pensavam a escola de uma outra maneira. Não pensavam a escola apenas como uma reprodutora das ideologias, mas pensavam a escola também como uma produtora da cultura. E foi por aí que eu comecei a discutir as questões. É claro, porque eu estava orientado por Carlos Roberto Jamil Cury, que naquele momento era um gramsciano que tinha assim, bastante influência do seu pensamento, e que, na realidade, acreditava nisso, de que a escola era um espaço de produção da cultura, e que, na realidade, nós tínhamos que começar a entender como é que os conflitos apareciam dentro da escola. Então, ela não era só uma totalidade, ela era um espaço também de conflito, não é? Então, foi nessa perspectiva que a gente começou a investigar a questão da discriminação racial. Agora, é bem claro o seguinte, talvez tenha sido o esforço que a gente teve, que é uma das coisas que eu quero discutir um pouco com vocês aqui, é que hoje, quando a gente discute essas demandas, a gente, em alguns momentos, vai muito para dentro da escola. É claro que nós temos que ir para dentro da escola. As pesquisas nos levaram a isso e as necessidades nos levaram a isso. Mas, em alguns momentos, é preciso pensar essa questão também no plano macro-sociológico. Porque, senão, a gente não consegue, por exemplo, entender o fenômeno. A gente fica falando muito das coisas no fazer da escola, mas acontece que existem algumas coisas no plano macro-sociológico que exigem que a gente pense, né? Nós precisamos começar a pensar como é que essas coisas elas interagem entre elas. Bom, naquele momento, a minha pesquisa, para ser sincero para vocês, ela foi realizada em Governador Valadares. Na realidade, eu não fiz a pesquisa em Belo Horizonte. Ela foi exatamente realizada em escolas de Governador Valadares. E, naquele momento, eu tinha colegas que toparam, por exemplo, montar comigo essa pesquisa. E o que nós fizemos? Não tinha condições de discutir a questão da discriminação racial imediatamente, mas a gente, através de uma disciplina, que naquele momento era uma disciplina importante nas escolas, era chamado Estudos Sociais, a gente pensou, por exemplo, que através de uma pesquisa sobre estudos sociais conseguíssemos chegar a entender como é que a questão racial ela se dava dentro da escola. Então foi exatamente aí que nós começamos a nos aproximar na pesquisa a esse problema. Bom, é preciso dizer que o que mais nos impressionou naquele momento é de que jamais dentro da escola a gente vai encontrar preconceito racial. Naquele momento eu não encontrava, evidentemente, uma ação hostil do professor em relação aos alunos. A gente via, por exemplo, relações entre os alunos, onde a questão da discriminação aparecia e de que os professores eles não davam conta daquilo, eles silenciavam. Isso, na realidade, era uma das coisas que mais nos incomodou. Foi por causa disso que a nossa dissertação ela acabou se chamando o silêncio, um ritual pedagógico a favor da discriminação racial. Porque, na realidade, o silêncio naquele momento era alguma coisa que nós precisávamos discutir. Por que os professores silenciavam? O que é que fazia os professores a não compreenderem que ali haviam relações, que as relações entre crianças de diferentes etnias tinha alguma coisa que estava acontecendo e a gente não conseguia, de uma certa forma, entender ou dar conta daquilo que estava fazendo. Bom, evidentemente que a pesquisa ela me ajudou a compreender um pouco essas coisas, porque não só a gente, através da pesquisa, conseguia levantar um pouco o imaginário desses professores, mas também analisar a quantidade de materiais pedagógicos que circulavam dentro da escola, e, sobretudo, materiais pedagógicos que circulavam com esse tema chamado estudos sociais. Bom, então, essa primeira ideia, por exemplo, esse primeiro movimento que, pelo menos de pesquisa, que mobilizou a fazer um estudo sobre o tema, vocês veem assim, ali havia uma demanda, e uma demanda dos movimentos sociais. Os movimentos sociais queriam entender por que é que a gente não pode interferir no processo, por que é que nós não podemos propor políticas públicas para interferir na questão da discriminação. E aí vocês veem que a gente tem uma questão que é uma questão fundamental, como combater a discriminação racial. Bom, avançando um pouco no processo, agora, já em outro momento, é muito interessante o seguinte, eu preciso falar dessa preocupação, porque naquele momento as nossas pesquisas, elas se confrontavam com as pesquisas dos nossos colegas, que também faziam, de uma certa forma, uma análise crítica da escola, mas não entendiam que era necessário discutir a questão da diversidade. Porque essa visão, por exemplo, de uma certa maneira, essa visão de que a escola é um espaço de produção de um conhecimento universal, que era isso que se discutia naquele momento, era o pensamento gramsciano em todo sentido, de que a escola,
ser cidadão, a definição de cidadão naquele momento, que cidadão era aquele que tinha que saber português, matemática, história, geografia, ciências, ele tinha que saber isso, é isso que a escola tinha que fazer. Ela tinha que exatamente ensinar o conhecimento universal. E aí tem importantes formuladores da política pública no Brasil. Guiomar Namo de Mello, essas pessoas todas que circularam por aqui, e mesmo aqui na Faculdade de Educação, Neidson Rodrigues, todas essas pessoas tinham certamente um envolvimento com esta teoria e com esta visão de mundo. E a nossa pesquisa, ela apontava para uma outra coisa, quer dizer, tem que ter essas coisas também, mas é preciso ter outros conteúdos que não sejam só os conteúdos chamados universais. Agora, veja bem, quando eu digo a nossa perspectiva era isso, não era isso, né? Essa era a proposta dos movimentos negros. Quer dizer, como é que a gente pode fazer com que outras coisas, outros conhecimentos, outros assuntos entrem na escola? Vocês vejam, isso era em 1970, e a gente só conseguiu fazer isso neste século. A lei, a famosa lei 10.360, que todo mundo fala, esta lei só aconteceu agora, mas esta demanda é uma demanda que estava posta já na década de 70. Então, assim, eu fico um pouco incomodado quando a gente fala assim, novas demandas, porque eu fico me perguntando se elas são realmente novas. Quer dizer, de alguns momentos elas vão aparecendo, mas eu não sei se elas são novas, né? A gente está muito feliz na vida que as escolas estão exatamente começando a fazer um projeto dessa maneira, mas isso é uma coisa que nós precisamos pensar, não é? Bom, aí eu vou continuar um pouco assim essa minha preocupação, porque eu acho que esta proposta que nós temos hoje da diversidade, por isso que nós estamos discutindo no seminário Relações Interétnicas, e aí a discussão da diversidade, é porque na década de 90, a questão da diversidade ela passa a ser alguma coisa em que passa a preocupar o ensino no Brasil. Então, o tema da diversidade vai entrar por diferentes maneiras. Vai entrar não só pela questão racial, que já estava posta, mas vai entrar pelas questões, por exemplo, das minorias sexuais, enfim, todos esses grupos vão começar a exigir uma escola diferente. Então, nós temos a década de 90, que ela vai exatamente trazer novas demandas, e nós vamos ter que nos organizar para essas novas demandas e tentar traduzir isto em políticas. Então, é bom a gente entender assim, que o que nós estamos discutindo hoje, de uma certa forma, ele vem sendo, ele vem sendo costurado, ele vem sendo construído pelos movimentos negros. Agora, a pergunta é, mas por que a gente não tinha a visibilidade dos movimentos negros? O que acontece? Por que só os militantes dos movimentos negros é que falam, e que as pessoas, agora que elas começam a encontrar o movimento negro, na hora em que as questões educacionais elas deixam de ser apenas uma educação para o ensino fundamental e médio e passa a ser um problema da universidade. Por que na hora, até então, por exemplo, a gente até começou a entender, é importante sim, podemos nos associar nessa discussão da democratização do ensino e trazer a questão da diversidade. Mas, de repente, quando nós começamos a discutir a questão da universidade, começam a aparecer novamente os problemas. E problemas sérios, porque, na realidade, o que a gente está dizendo hoje é de que falar de questão racial dentro da universidade é tocar no racismo. E o que é curioso é de que a gente diz assim, nós não somos racistas, né? Eu estou me lembrando, por exemplo, até vocês devem conhecer, né, o famoso livro do nosso amigo Ali Kamel, que ele diz que é um cientista social, mas na realidade ele é um jornalista que tenta fazer ciência social e que na realidade vem hoje de uma certa forma interferindo um pouco nesse processo. De ser e gritar o tempo todo, nós não somos racistas, o que vocês querem, por exemplo, com essa lei, começa a nos obrigar a pensar alguma coisa. Eu tive num evento no Rio de Janeiro uns 4 anos atrás, onde nós discutimos exatamente essa questão com outros colegas na mesa, Vera Candô, e tinham outras pessoas que discutiam isso, e lá a gente já levantava um pouco essa questão. Por que será que a entrada dos negros na universidade e essa necessidade de fazer com que se amplie a entrada de negros na universidade, por que será que isso está produzindo tanta animosidade? Bom, isso realmente nos faz pensar uma série de coisas e que eu acho que elas também não são nada novas, rigorosamente nada novas. A questão do medo. Não é? Hoje, por exemplo, assim, parece que nós somos movidos pelo medo. Quando eu leio o Kamel, é interessante isso, ele vai dizendo assim, de repente eu me assustei.
né? As coisas foram acontecendo, aí de repente eu me assustei, né? A própria Ivone Maggi, que faz a apresentação do livro, ela diz assim, é assustador o que está acontecendo. Quer dizer, de repente, assim, tem um grupo de pessoas que estão tentando colocar na lei uma coisa que nunca existiu no Brasil. E é interessante que eles vão lá atrás, eles vão dizer assim, mas onde está essa miscigenação que nós amamos tanto? Onde está essa miscigenação que nos deixou tão orgulhosos? Eu queria saber quem. Quando o Camel faz isso, quem é que ficou orgulhoso com a miscigenação? Que história é essa da miscigenação de nos deixar orgulhoso? E aí eu fiz um exercício aqui para a gente começar a pensar um pouco essa história hoje, de me perguntar as novas demandas, de fazer um pouco este percurso. E eu fui lá no século XIX. E eu trouxe vocês devem conhecer também, é uma autora que se chama Célia Marinho de Azevedo, e que escreve em 1987, Onda Negra, Medo Branco, o negro no imaginário das elites do século XIX. É muito curioso, porque ela escreve uma obra extraordinária e hoje ela exatamente está nesse coro de pessoas que têm medo dos negros, né? Que tem exatamente medo. Ela escreve de uma forma bastante complicada. Ela faz um artigo que vocês devem ter conhecido, um artigo que saiu, inclusive, na revista da Fundação Carlos Chagas, aonde ela bate de frente no Kabengele Munanga e bate de frente no Walter Silvério, inclusive dizendo assim que ele parecia até que as obras deles pareciam até um ato nazista, né? Aonde eles começam a recuperar o sentido de raça. Bom, mas vamos falar um pouco desse livro. Esta obra aqui, se vocês não conhecem, vocês devem ler. Apesar de todas o que eu estou falando dela agora, ela faz uma obra monumental. Essa obra aqui, ela é escrita em 1987, um ano antes do centenário da abolição. Que, na realidade, assim, essas obras todas foram produzidas para o Seminário da Abolição. Tem ela, tem a Lilian Schwartz, tem todos aqueles historiadores que começam a produzir isso, e eles fizeram isso aqui muito em torno de um historiador chamado Peter Eisberg, né? Peter Eisberg já é falecido, e ele deixou, por exemplo, assim, um número de pessoas bastante importantes vinculadas a ele, que estudou exatamente a questão ele chamava assim, os homens esquecidos, né? O homem esquecido era exatamente aquele indivíduo que não era nem senhor, nem escravo, mas que era livre. Ele vivia, por exemplo, no século XIX, ele estava lá, e que ninguém sabia exatamente o que aquele homem estava fazendo, mas que ele entendia que aquele homem ele fazia alguma coisa na construção da sociedade brasileira. E ali estavam quem? Os negros forros, os mulatos, enfim, os pobres, né? Os pobres, de alguma forma. Ele estava exatamente ali. Isso é que acabou dando também mote para outra historiadora, que eu não sei se eu vou lembrar o nome dela, que escreveu os Desclassificados do Ouro, né? Aonde ela exatamente vai identificar a presença dessas populações livres que estão naquele momento. Agora, o que é que eu vou tirar daqui? Esta autora, ela vai fazer, por exemplo, um trabalho que é bastante interessante, porque ela vai mostrar o quanto que no momento em que a abolição da escravatura se dá, ou estava próxima da abolição da escravatura, as elites brasileiras não sabiam o que fazer com os negros e os mulatos. Porque uma coisa é ter os negros e mulatos dentro de um sistema escravista. Ali, os lugares estavam, de uma certa forma, determinados. Outra coisa é incluir negros e mulatos numa sociedade democrática, numa sociedade republicana, onde eu tenho que tratar o outro como igual. Então, esta obra ela vai deixar muito claro como que as elites, naquele momento, elas não sabiam o que fazer com isso e como que elas vão ter que, de uma certa forma, estar lutando para isso. Por que é que eu estou trazendo essa questão? Porque ela vai falar do medo. Esse texto é muito interessante. Ela fala do medo, mas como ela não tinha uma teoria do medo, ela não tinha uma teoria do medo, ela não conseguiu, por exemplo, nos esclarecer melhor o que acontecia ali. Mas, de uma certa forma, ela vai nos dando relatos, né? Ela começa, por exemplo, com uma passagem de um autor interessante, chamado o escravo, o poeta dos escravos, que, naquele momento, ele forneceu a seguinte ideia. Homens, esta lufada que rebenta é o furor da mais lôbrega tormenta, ruge a revolução. E vós cruzais os braços, covardia, e murmurais com fera hipocrisia, é preciso esperar. Esperar? Mas o quê? Que a populaça, este vento que os tronos despedaça, venha abismo cavar? Isto ele está fazendo exatamente no momento em que ele está chamando as elites para fazer alguma coisa. Era preciso fazer abolição, porque se não fizer abolição, eles farão. Então, o medo começa a se disseminar de uma certa forma
Um dos veículos do medo é exatamente a imprensa. Ela vai exatamente começar o artigo mostrando um artigo que sai da imprensa exatamente no final do século XIX, contando a história de uma mulher que era uma mulher negra que vai morar junto com o marido, que era o coveiro, próximo do cemitério, e que era uma pasteleira extraordinária, e que todo mundo morria de medo dela, mas que depois ela vai ficando muito... porque ela fazia pastéisinhos gostosos, era uma benzedeira ótima, aí todo mundo começa a fazer contato com ela, só que as meninas começam a desaparecer crianças, e ninguém sabe o que são essas crianças. Aí chega no determinado momento, uma menina desaparece e some, e a menina aparece morta e é enterrada. Aí a mãe, um dia depois, começa a chorar porque queria ver a filha de novo e manda desenterrar. Só que quando desenterra, não tem o cadáverzinho lá dentro. Aí eles descobrem que a menina tinha virado pastéis. Ela fazia pastéis. É essa história que se contava. Ela vai mostrar para a gente como que a imprensa ela vai jogando de uma certa forma essas informações e ela vai produzindo medo. Qual era a intenção desse caso? Ele dizia assim, a intenção ali era exatamente fazer com que tirasse os negros de dentro da cidade, que realmente segregassem. O que ela vai mostrar é de que o medo impulsionou uma série de atos que aconteceram no Brasil, e um deles foi a própria abolição. E depois ela vai dizer, depois da abolição, o que prevaleceu? Prevaleceu o chamado movimento imigrantista. No movimento imigrantista, se decidiu trazer imigrantes europeus para o Brasil, e, na realidade, o que a gente teve é essa história que todos nós conhecemos. Agora, de toda maneira, o que eu acho interessante a gente discutir é isso, é que todas essas coisas, elas são produzidas historicamente. É claro que, quando nós estamos falando isso, as demandas que vão aparecer no início do século XX, as demandas que os negros vão fazer no início do século XX, é claro que não são as mesmas demandas que nós fazemos no início do século XXI. E nós temos que entender que no século XX, no início do século XX, nós estávamos muito próximos desse imaginário que se tinha do negro advindo da escravidão. Quem vai falar isso é o Florestan Fernandes, que foi extremamente criticado por um monte de pessoas, mas eu acho que ele foi muito mal lido. Aliás, em alguns momentos, eu acho que ele nem foi lido, mas ele foi exatamente criticado, porque ele dizia uma coisa que me parece que é uma coisa que é óbvia. Ele diz assim, as transformações que a sociedade teve não significaram transformações na mentalidade. Ele fala uma coisa que os historiadores da mentalidade já escreveram 200 vezes. A mentalidade ela vai muito mais lenta do que as infraestruturas, do que esse processo. O que ele diz assim, a passagem de uma sociedade escravista para uma sociedade livre, o que aconteceu no Brasil é de que a mentalidade ela permaneceu a mesma. E ela foi se ajustando, de uma certa forma, de maneira que, mesmo numa sociedade chamada livre, ainda se julgavam negros e mulatos com os mesmos padrões da sociedade escravista. Ele foi profundamente criticado por alguns marxistas, por alguns pensadores marxistas importantes, entre eles o Carlos Rasenbalg. Ele questionava isso, que ele dizia assim, à medida em que você diz que vai continuar, que o mesmo pensamento, ele continua, você não está admitindo que o sistema capitalista que foi implantado, ele também produz o racismo. É claro que o sistema capitalista produz o racismo, só que Florestan nos dizia uma outra coisa. Este sistema, ele é possível que ele conviva com outros modelos. Na realidade, não existe nenhum modelo puro. Saímos de uma sociedade e fomos para outra, não existe essa pureza. Bolivar Labonnier, ele dizia isso, analisar o texto no pensamento autoritário, ele analisa isso. Isso é um pensamento marxista muito mecanicista, achando que a infraestrutura modificou e os pensamentos todos mudam ao mesmo tempo. Não muda, não. Às vezes eles levam muito tempo para serem processados. E esses autores todos vão mostrar isto. Na década de 50, que é onde Florestan Fernandes escreve a obra, essa obra é publicada em 1964, que chama Integração do Negro na Sociedade de Classes, ele vai publicar em 1964. E o que ele vai exatamente ver é o que aconteceu nas relações interétnicas, nas relações interraciais. Ele vai dizer, ainda essas relações interraciais, ainda no século XX, na década de 50, estas relações elas são marcadas por racismos e preconceitos raciais, de cor, baseado na cor. Bom, por que eu estou falando tudo isso? Para a gente começar a entender um pouco essas preocupações que nós temos hoje com a questão das novas demandas. No caso, por exemplo, eu vou começar a falar das novas demandas no caso do ensino fundamental. É claro que houve, no meu entender, um avanço enorme. Eu acho que as duas colegas minhas que me antecederam, tanto a Petronilha, que eu já escrevi muito com ela, a Nilma, que a gente trabalha muito, eu acho que elas já falaram sobre isso.
Evidente que elas falam disso muito melhor do que eu, porque elas trabalham diretamente com essas questões. E a Petronila, inclusive, foi uma das pessoas que bravamente conseguiu fazer passar essa lei como conselheira nacional de educação. Ela conseguiu passar essa lei que hoje nós batemos palma para ela. Só que tem uma coisa que nós temos que pensar. Entre a lei e as políticas públicas tem uma distância enorme. Em alguns momentos, eu acho que a gente fica muito encantado com isso. Eu acho muito cedo querer avaliar, por exemplo, políticas públicas. Essas políticas. Até porque nós temos uma lei que diz que precisa ensinar essas coisas. Agora, da lei para a execução, tem muita água para correr embaixo da ponte. Muita água. Porque, na realidade, ela precisa se transformar em políticas públicas. E políticas públicas pressupõe que nós temos que discutir isso nos nossos executivos estaduais, nos nossos executivos municipais. A gente precisa formar professores. Por exemplo, na década de 80, nós já dizíamos isso. Será que quando tiver história da África, será que a gente vai ter material didático para isso? Será que nós vamos ter material que produza essas coisas? Como é que nós vamos fazer? Quem é que vai produzir isso daí? Ou seja, isso são processos bastante complicados que nós precisamos ver. Bom, mas o fato é de que nós já conseguimos isto e que algumas coisas já estão sendo feitas. Aqui a nossa faculdade, a Faculdade de Educação, através, inclusive, de um projeto que a Nilma coordena muito bem, está sendo feito exatamente uma produção e uma formação de professores de uma rede, de uma das redes de ensino, para se trabalhar com a questão da diversidade, para ver se a gente interfere nessas relações, Ed. Bom, veja bem, isso é importante, mas é preciso que a gente fique atento para uma série de coisas. E aí é o que eu entendo como novas demandas. As novas demandas são aquelas. O que é que vai acontecer com essas crianças? O fato, por exemplo, da gente começar a levar esses assuntos para dentro da escola, isto por si só, essas questões que estão sendo discutidas, isso vai trazer felicidade para essas crianças? Elas vão começar a reconhecer, de fato, as suas origens? É isto mesmo que está acontecendo? Porque isso está um pouco no discurso da militância. Levar essas coisas para dentro da escola vai ajudar as crianças a reencontrar as suas origens, as suas raízes, a começar a pensar, por exemplo, de como é que ele pode se construir como um sujeito autônomo, como um sujeito cultural. Ok. Agora, vamos ver o que é que está acontecendo. Não dá para a gente, por exemplo, ficar distante disso. É preciso começar a criar escutas desse procedimento. Por que eu estou falando isso? Eu tenho acompanhado à distância, pela FAPESP, vários projetos que têm chegado na minha mão. E um dos últimos projetos muito interessante que chegou na minha mão, de uma pesquisadora que vai estudar, por exemplo, essa questão nas escolas de São Paulo, e ela trabalha com um conceito que é um conceito de perlaboração. Esse conceito é um conceito saído da teoria freudiana, né? Na realidade, perlaboração significa você rememorar determinadas coisas, mas um rememorar que supere o sofrimento. Então, o Freud vai... Na teoria freudiana era um pouco isto. Existem determinadas situações que nós vivemos na infância, traumáticas, e que nós precisamos rememorar. A perlaboração é essa. Nós precisamos perlaborar, precisamos pensar essa situação, mas para superá-la. Né? Porque senão ela vai vir todo o tempo na nossa cabeça e nós vamos sofrer todo esse momento. O nosso amigo Theodor Adorno pegou este mesmo conceito e passou a utilizar o conceito na história. Na realidade, ele vai exatamente dizer, é preciso que na história a gente não se esqueça de algumas coisas. É numa obra dele chamada Educação pós-Auschwitz. Na realidade, o que ele quer dizer? Auschwitz não pode ser esquecido. Enquanto, por exemplo, assim, não pode ser esquecido, então ele tem que ser lembrado o tempo todo, para que esse assunto não se repita. E nós vamos ver, por exemplo, como é que essa história ela é complicada hoje no mundo. Né? Quer dizer, quando o Ahmadinejad diz que o Holocausto foi uma farsa, o mundo inteiro se revolta contra isso. Quer dizer assim, como que foi uma farsa? Nós estamos com todo o memorial lá. Eu mesmo vi o memorial. Tem o memorial do nazismo, está tudo lá. Percebe? Então, assim, nós temos que fazer lembrar o tempo todo. E é interessante que esse trabalho que está fazendo isso, qual é a preocupação dele? Essa pesquisa que está valendo. Eles foram para as escolas para exatamente começar a trabalhar dentro das escolas as lembranças das crianças, as memórias das crianças a partir das suas experiências. Então, a minha pergunta é essa, é a pergunta que eu faço, porque eu fiz para a pesquisadora também. Porque as reações que aparecem lá dentro das escolas são as reações as mais estapafúrdias. Tem crianças que participam daquilo e tem crianças que não participam. Tem crianças que ficam em silêncio. E esse silêncio precisa ser interpretado.
Não dá, por exemplo, para dizer assim, não, vamos ensinar alguma coisa, porque se ele está com silêncio é porque ele ignora. Será porque é porque ele ignora? Ou porque será que essas informações trazem memórias que ele, de fato, não quer pensar? Essa é uma pesquisa que eu estou, evidentemente, é uma pesquisa que eu gostaria de entrar, eu estou com um grupo já montando para a gente começar a trabalhar, e entender, por exemplo, como é que nós estamos trabalhando esses conteúdos que foram aprovados na escola, na formação de professores, estamos formando professores, mas como é que esses conteúdos estão sendo trabalhados na escola? O que é que vai acontecer com as crianças? E eu tive, por exemplo, assim, uma experiência, eu estou tendo uma experiência também importante com a leitura que eu estou fazendo do material que a Inês Teixeira produziu sobre os estudantes negros aqui na universidade, e estou bastante surpreso com essa história, porque, na realidade, assim, cada vez mais, quanto mais eu leio, eu pretendo logo estar publicando essa questão, é de quanto mais eu leio aqueles depoimentos, eu não vejo felicidade na fala deles. O fato de ter entrado na universidade não significa que eles estão felizes de que a universidade os integrou. Na realidade, eles começam a falar um pouco das discriminações que existem no interior da universidade e que a gente não dá conta disso. A gente acha que só basta o acesso, basta entrar, basta trazer, como se a gente não tivesse outras coisas para fazer e pensar em relação a isso. Então, para mim, essas duas demandas são demandas fundamentais que elas começam a aparecer. Esta, por exemplo, de que a gente tem que começar a pensar o que nós estamos fazendo com as crianças nas escolas. Que isto foi uma demanda dos movimentos negros? Foi. Que isso foi concretizado? Foi. Que ótimo que foi. Ele virou política, de uma certa forma. Quer dizer, hoje, nós temos o Congresso Nacional discutindo essa questão. Eu tenho o meu orientando, que foi me orientando, que não está aqui, o Júnior, Luiz Carlos Júnior, que nós estamos estudando, por exemplo, como é que essas construções estão sendo feitas dentro do Senado. Né? Estamos pegando os discursos dos senadores, estamos exatamente analisando como é que eles estão construindo essa questão. Não é? Porque essa é uma das coisas que a gente, assim, parece que a discussão fica lá em Brasília e nós ficamos aqui, mas como é que eles estão construindo isso? Que debate é aquele? Quem é que é a favor, quem é contra? E como é que eles vão construindo o problema racial? Eles vão construindo as relações étnicas, raciais, e vão dizendo o que tem que ser no campo da educação. Isso são coisas que nós vamos precisar estar trabalhando com ela. Isso são demandas que nós precisamos ver como é que nós vamos dar conta disso. E aí eu estou falando como pesquisador, né? Porque, evidentemente, que é como pesquisador que nós temos que estar olhando para essas coisas e ver se a gente dá conta disso, se a gente consegue explicar isso daí. Bom, então essa é uma questão. E a outra é essa que eu falei, por exemplo, da universidade. Nós precisamos começar a pensar essa questão da universidade, esse debate, por exemplo, sobre a questão do racismo. Quer dizer, é curioso isso. Quando os movimentos negros se organizam e conseguem introduzir essa discussão, virar um debate político e colocar na agenda política, nós começamos a dizer que ali está se instituindo um racismo. Será que está se instituindo um racismo? E hoje a gente começa a perguntar, mas quem que é negro no Brasil? Afinal de contas, quem que é negro no Brasil? Quando eu leio a literatura do século XIX, ninguém se perguntava quem era branco naquele momento também. Né? Quem que é branco no Brasil? Né? Eu fico imaginando, na hora que está se construindo, por exemplo, uma sociedade que nós estamos achando que é uma sociedade miscigenada, quem é que era o miscigenado? E quem era que é branco exatamente no Brasil? Como é que nós estamos pensando isso? Se a gente for seguir o que o nosso amigo Darcy Ribeiro fala, na realidade, nós somos todos miscigenados. Né? Aqueles paulistas que ele disse que entrou no Brasil, eram tudo mameluco. Ele diz assim, era um bando de mamelucos que entraram, por exemplo, todos mamelucos. Né? Então, achando, por exemplo, que eles falavam, inclusive, tupi, na realidade, assim, porque a mãe deles era índia. Possivelmente, eles nem falassem português. Ele sugere para a gente que, possivelmente, no século XVI e XVII, se falava tupi-guarani naquela região. Porque eles eram filhos de índias, eles não falavam português. Né? Mas ninguém se perguntou no século XIX quem era branco. Né? Na realidade, na hora que as elites vão trabalhando. Agora, tem uma coisa, eu vou terminando já, porque eu acho que nós temos que conversar, mas tem uma coisa que o Darcy Ribeiro trabalha, porque é uma coisa interessante. Né? E aí eu vou lembrar bem o trabalho do Marcos Vinícius, que eu acho que ele vai conversar aqui, que eu acho que ele traz uma discussão muito interessante, que é o debate que se faz acerca dos negros na educação. Não é? E que a Cíntia depois vai reiterar um pouco essa discussão. É muito interessante, por exemplo, porque nos estudos que a gente faz, realmente, os negros parece que ficaram fora da escola o tempo todo. E aí ele vai lá nos dados no século XIX e exatamente vai mostrar para a gente, no seu trabalho, de que os negros estavam na escola. Havia, por exemplo, registros desses negros na escola.
E aí sempre vem na nossa cabeça aquela questão. E o que aconteceu no século XX? Ele mesmo levantou esse problema, ele mesmo se coloca esse problema. E o que aconteceu no século XX? Que nós falamos do não acesso dos negros na escola. E ele fala, por exemplo, de uma situação que é uma situação interessante, que é em Minas Gerais. Porque, na realidade, assim, todos os outros autores não trabalham. O mesmo estudo que foi feito por uma orientanda da Ana Galvão, em Pernambuco, diz exatamente o contrário, que eles não estavam. E as escolas onde eles deveriam estar, eles não estavam. E os que estavam lá inclusive, era fabricada. Toda aquela produção era uma produção fabricada, porque eles recebiam dinheiro e uma série de coisas para aquelas escolas se manterem. Mas o que eu acho que é interessante, por exemplo, no que o nosso amigo Darcy Ribeiro nos diz, é que a gente comece, por exemplo, a analisar as nossas situações, um pouco como é que foram se dando as mudanças no Brasil. Tem uma coisa que ele fala que é muito interessante, e aí ele vai falar de Minas Gerais. Quer dizer, ele vai dizer o ouro e o diamante, que era o Fausto, chega um determinado momento que é decadência, porque tudo que é ouro e diamante foi embora daqui, não ficou nada aqui. E todos os que fizeram esse comércio, eles não faziam comércio diretamente. Com o Pacto Colonial, tinha um agente externo que fazia isso. Quando é que eles viram, por exemplo, senhores aqui dentro? É com um café. Na realidade, ele chega no Rio de Janeiro, vai pelo Vale pelo Vale, chega, por exemplo, em Minas, vai para São Paulo, e ali nós vamos formar, por exemplo, elites cafeeiras. E ele diz que essas elites elas eram tão poderosas que elas começam a ter títulos de nobreza. Viram o barão de Cocais, o barão de não sei onde, vão virando, e essa distância vai se estabelecendo, e por incrível que pareça, no século XIX, eles recuperam, quando todo o mundo inteiro estava terminando a escravidão, esses senhores do Barão do Café contratam escravos. Foram 500 mil escravos negros africanos que entraram no Brasil. Então, a gente fica dizendo assim, não somos racistas, não teve nenhuma razão. Fomos racistas, construímos sociedade onde essas barreiras estavam muito bem estabelecidas, e nas nossas regiões assim bem famosas, Rio, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, e ele também estende lá para alguns estados do sul do país, a gente recuperou no século XIX alguma coisa que a gente já imaginava que deveria ter saído. Eu acho que eu paro. E a gente conversa, porque viu que eu não usei isso aqui, viu? Tá bom, Luiz, muito obrigado pela conferência, muito interessante, instigante. Imagino que nós vamos poder conversar bastante. Eu queria lembrar para os colegas que estão nos ouvindo pela rádio Webfi, que o telefone é 31-3409-5318, quiser dirigir perguntas ao professor Luiz Alberto. Nós, então, abrimos para o debate com o Luiz. Quem quiser fazer perguntas, enfim, comentários sobre a fala, fique à vontade. Pois não, por favor, você podia usar o microfone, que como nós estamos transmitindo, aí pediria para que você falasse o nome, aí por favor fale o seu nome e de onde você vem. Meu nome é Poliana Nicodemos, eu sou mestranda da PUC Minas, orientanda da professora Sandra Tosta. Professor, eu gostaria de perguntar para o senhor como pensar essas novas demandas no campo das relações étnico-raciais dentro da perspectiva do ensino superior. Porque eu percebo que a formação, né, que perpassa dentro desse espaço, ela é eurocêntrica, e por mais que a gente busca transformar esse contexto, eu percebo que isso é muito forte dentro do nosso processo de formação. Bom, na realidade a pergunta que você está fazendo é bastante difícil, porque você está me perguntando uma coisa que eu também aqui na universidade fico me perguntando o tempo todo como é que a gente vai fazer. De uma certa maneira, a gente vem tentando fazer com as iniciativas que nós estamos colocando aqui. Por exemplo, o Ações Afirmativas, ele foi criado... Primeiro, assim, a ideia inicial das ações afirmativas se imaginou que era bolsa, e na realidade nós vimos que não era bolsa. Era exatamente um programa que tinha que
agregar alunos negros, e que a gente pudesse começar a discutir a questão racial dentro da universidade. Você vê, a gente conseguiu, nós estamos fazendo isso aqui já há algum tempo. Isso não significa que o Ações ele tenha sido incorporado pela universidade. Ele é um programa da Faculdade de Educação, com professores da Faculdade de Educação, e que nós estamos insistindo o tempo todo para que as ações elas continuem sendo, de uma certa forma, divulgadas, e que a gente comece a atrair mais ainda os nossos estudantes negros para discutir a questão racial, né? Então, essa é uma possibilidade, da gente começar, por exemplo, ter dentro das universidades centros e polos que comecem a discutir essa questão e produzir, por exemplo, conhecimento, porque a função da universidade é essa daí. Agora, eu tenho insistido que, por exemplo, a minha fala, ela é muito mais no sentido de que, quando eu leio os relatos dos alunos que estão na universidade, eu vejo um mal-estar. E este mal-estar me incomoda. Por exemplo, já várias vezes, por exemplo, quando eu estive com eles em reunião, este mal-estar me incomoda. Porque, na realidade, eu começo a dizer assim, será que isso que nós estamos fazendo é alguma coisa que, por exemplo, está ajudando esse nosso aluno? Ou realmente nós não estamos conseguindo, por exemplo, atingir alguma coisa que vá para além só do reconhecimento dele? Agora, isso também a gente precisa se preparar na universidade para ouvir. Na realidade, assim, eu me lembro que, quando nós discutimos no início, a Nilma, a gente discutia, por exemplo, ações, a gente discutia que seria acesso e permanência. E nós continuamos discutindo isso. Agora, a permanência pressupõe que a gente tenha estruturas dentro da universidade para ouvir, para ter escuta dos nossos alunos e entender o que está acontecendo. Como é que ele está agindo, o que está acontecendo com ele, né? A coisa que mais me impressionou em todas as leituras, por exemplo, todos os relatos que eu li, a universidade para essas pessoas estava tão distante que eles só foram saber da universidade quando eles estavam, alguém lá já estava para sair do segundo grau, mas era alguma coisa muito distante da vida deles. E eu estou falando, por exemplo, com jovens, nós estamos falando de jovens que não são jovens da minha geração, percebe? Não são jovens da década... Por isso que, quando eu fiz a apresentação aqui, é importante a gente saber de que geração nós estamos falando, né? Lá no início do século, a geração que estava muito próxima da escravidão, muito possivelmente aquelas pessoas tinham sido filhos ou netos de escravos. Então, falar, por exemplo, de questões raciais nos anos 20, 30, 40, 50, né, no Brasil, tinha esta questão. Evidente que nós estamos falando já com gerações que nasceram na década de 70, 80, onde essas situações estão distantes, estão muito distantes. Mas que outros tipos de problemas começam a aparecer? O Edio Silva escreve... ele escreve uma coisa bastante interessante. O Edio Silva é um pesquisador, ele é advogado, pesquisador negro, e ele escreve uma coisa bastante interessante sobre a questão do racismo. Ele diz, olha, a gente tem duas formas de combater o racismo. Uma é certa, tem que ser uma forma jurídica. E essa forma jurídica é isso, assim, teve discriminação racial, tem que colocar na justiça para discutir isso. Porque a lei diz isso. Agora, ele diz assim, tem uma coisa que é complicada. A discriminação, como ele é um ato, o indivíduo pode pensar o que ele quiser, mas ele não pode discriminar. Ele pode até, assim, não gostar, por exemplo, do outro, porque o outro é de uma etnia diferente da dele. Mas tudo bem, problema dele. Ele vai viver isso na casa dele. Agora, ele não pode discriminar, porque se ele discriminar, eu aciono a lei. Aí ele diz o seguinte, mas o interior dele só pode ser transformado com educação. Entendendo? Quer dizer, o nosso dilema é esse, assim, a única coisa que faz mudar as mentalidades, a mentalidade que o nosso amigo Florestan Fernandes dizia, esta mentalidade é só com a educação, entendeu? Quer dizer, só os processos educacionais, é só com o tempo que nós vamos conseguir, e isso leva muito tempo, né? Bom, não sei se eu te respondo. Tarcísio? Boa noite, Luiz. Boa noite a todos e a todas. Luiz, na segunda-feira, no nosso programa de rádio, quando nós ouvimos você, eu fiz uma pergunta e eu queria refazê-la aqui, até para que as pessoas ouçam a sua reflexão. Eu falo das estatísticas que começam a aparecer como resultado do ProUni. Não sei se vocês viram essas estatísticas, mas também foi repercutido pelo Hélio Gaspari na Folha de São Paulo, que os estudantes que entraram em universidades, e que não dizem respeito só a estudantes negros, porque o ProUni
abre, né? Mas, de todo modo, há muitos estudantes negros que entraram em universidades com o projeto ProUni. E que, num primeiro momento, a ideia era o medo que você falava, né? O mito. Bom, vai baixar a qualidade das escolas onde esses estudantes entraram. Vai baixar a qualidade, vai baixar a qualidade. Não é por aí, não é por aí. E as primeiras estatísticas mostram que os estudantes do ProUni têm tido médias nas diferentes disciplinas superiores aos estudantes que entraram pelo método convencional, o vestibular, por exemplo. Né? E que, então, o próprio Hélio Gaspari falava assim, ó, caiu o mito. Né? Os estudantes podem ter acesso à universidade e se saem, né, tão bem, às vezes mal, como qualquer estudante. Pode se sair bem ou mal. Né? Mas que esse projeto poderia já indicar que é um mito essa ideia de que o estudante vindo da escola pública, que o estudante negro, quando vai entrar numa universidade, vai fazer cair a qualidade daquela escola, daquele curso. Bom, eu já sei da sua resposta, mas eu gostaria de ouvir a sua reflexão para que isso possa ser também objeto da nossa conversa aqui, sobre essa possibilidade de, quando você falava agora que é preciso garantir instrumentos para a permanência dos estudantes na universidade, se essas estatísticas já não podem mostrar que temos aí um bom caminho à frente, que é possível, então, avançar nesses instrumentos para garantir a presença desses estudantes nas escolas. Gostaria de te ouvir mais uma vez e que o pessoal possa ouvir também. Obrigado por sua presença no nosso projeto. Luiz, queria aproveitar a deixa do Tarcísio e fazer um comentário que eu queria que você talvez desenvolvesse mais algo que você começou a dizer, que nós temos comentado muito em vários lugares. É impressionante como, quando começa a se discutir o acesso dos negros, dos pobres, na universidade, isso vira um problema. Quer dizer, é interessante porque boa parte da intelectualidade brasileira que se mobiliza para isso, jamais se mobilizou para discutir educação básica. A educação básica não é problema para os departamentos de sociologia, de filosofia, de história, de medicina, de lugar nenhum. Mas quando se trata do ensino superior, rapidamente apareceram interessados em educação na universidade inteira. Né? As pessoas se pronunciam, a qualidade da escola. Quer dizer, um pouco a relação, era um pouco isso que você começou a dizer, quer dizer, a relação também entre essa ideia de que a universidade é o último, vamos dizer assim, o último reduto, como se fosse o último reduto que essas pessoas têm que defender. Elas já abandonaram a escola pública, a ideia de uma escola pública universal para todos, e a universidade é esse reduto que tem que ser defendido agora contra os novos bárbaros. Né, isso. Não, eu vou começar por essa daqui, depois a gente fala essa, porque essa questão, ela realmente, sabe o que ele me lembra? Me lembra um trabalho que o Guerreiro Ramos escreve na década de 50. Guerreiro Ramos, um sociólogo negro, um sociólogo que começou a traduzir, por exemplo, as obras do Max Weber foram traduzidas no Brasil por ele, e ele publicava essas obras no local aonde ele trabalhava, não era nem uma agência, nem... Ele publicava em boletins as obras do Max Weber. E, na realidade, ele dizia isso, que ele debate com Florestan Fernandes e o Roger Bastide uma obra que chama O Negro no Mundo dos Brancos. E ele, naquele momento, o livro do Florestan Fernandes chama isso. E ele, naquele momento, ele utiliza a imagem que o George Simmel fez da mulher no mundo dos homens. Então, o que ele vai dizer assim, o negro, na hora que ele entra no mundo dos brancos, ele encontra esse mundo absolutamente pronto. E de que mundo é esse? Ele diz assim, esse mundo não é o mundo da infraestrutura. Porque no mundo da infraestrutura, do trabalho, ele está escrevendo isso em 1958. Nesse mundo, os negros e brancos já estão lá vivendo. Eles estão lá apanhando juntos, eles vão lá e têm que confrontar a polícia. Nesse mundo do trabalho, eles já estão. O problema é quando ele se atreve a transportar este mundo e passar para o mundo que ele chama da superestrutura. O que ele está chamando do mundo da superestrutura? A universidade, esses mundos, essas áreas, por exemplo, a justiça,
todas essas áreas, aí se começa os grandes confrontos. Evidentemente que ele estava falando como um intelectual que ele foi, de uma certa forma, rejeitado. Ele não conseguiu dar aula em nenhuma universidade no Brasil, mas foi dar aula na Universidade da Califórnia, né? Mas aqui no Brasil ele teve vários impedimentos enquanto professor negro para dar aula dentro de uma universidade, inclusive no Rio de Janeiro, né? Então, na realidade, assim, isso que você está falando é muito interessante, porque lembra essa coisa que ele diz. Quer dizer, por que este medo que está aí não é o medo que eles estão falando? Porque, por exemplo, aí eu vou lá na história do medo. Bom, o medo é que esses alunos eles vão derrubar a qualidade do ensino. Então, é provado que não vão derrubar a qualidade do ensino, coisa nenhuma. Ao contrário, possivelmente por eles terem entrado desta forma, eles são exatamente mais vigilantes, estão sendo muito mais vigilantes na sua atuação do que se tivessem entrado no vestibular, percebe? Então, não estão, eles estão exatamente mostrando que não cai a qualidade. Então, não vem me dizer que é esse medo. Não é este medo é mentira, percebe? Agora, que medo que é? Eu ainda estou achando que é a briga de espaços que você tem dentro da universidade. Quer dizer, ela ainda é um espaço reduzido, é um espaço, por exemplo, que algumas elites realmente utilizam esses espaços e não querem abrir mão dele, né? Bom, quando o Tarcísio fala dessa questão do ProUni, eu quero dizer para vocês assim, olha, o ProUni, quando ele foi incorporado, eu tive uma série de reações em relação a ele. Até porque eu pensava em cotas, né? Na verdade, assim, a minha discussão era outra. Eu estou me lembrando, assim, a minha passagem na Secretaria da Promoção da Igualdade Racial como secretária adjunto, né? Na época da Matilde Ribeiro, fiquei alguns meses trabalhando com ela. Naquele momento, a gente tinha um outro projeto. Um projeto que, na realidade, não passou. Era um projeto que ele estava articulado na época, era o ministro Cristóvão, né? Ele não passou, ele sequer foi discutido. E, imediatamente, já veio a proposta do ProUni, né? E o Cristóvão caiu imediatamente. Quer dizer, na realidade, assim, ele caiu imediatamente e logo já veio a história do ProUni, né? Essa forma, por exemplo, de articular. Então, eu tinha uma certa resistência ao ProUni. Também tinha dificuldade de ver o ProUni como uma política de ação afirmativa, né? Para mim, era uma política de governo e que tinha feito, assim, algumas articulações para que determinados grupos pudessem se acomodar, né? Só que, aquela história, o tiro sempre sai pela culatra. Se fosse para acomodar, ele acaba desacomodando. É sempre um pouco isso. Quer dizer, o que a gente está vendo, tanto que a Folha de São Paulo, ela colocou para alunos negros, né? Quer dizer, na hora que ela foi falar do sucesso, a imagem que ela colocou foram dos alunos negros. Você está vendo? Eles estão tendo acesso na universidade, não precisa ter medo, né? Eles estão tendo notas, as melhores notas estão sendo deles, a média das notas estão sendo deles, né? Então, eu acho que hoje a gente tem que entender que tudo isso são frentes, quer dizer, não é só a discussão da cota, mas ela também é uma frente importante, a gente tem que ver o que é que está acontecendo, e a minha preocupação é sempre essa, né? É ouvir esses alunos. Eu quero saber como é que está sendo a vivência deles dentro da universidade, né? Como é que eles estão sendo recebidos na universidade, qual tem sido o processo deles, né? Pois não. Boa noite a todos. Boa noite, Luiz. Eu vou fazer a pergunta e depois vou explicar por que eu estou fazendo a pergunta. Me explico também. Minha pergunta seria, né, o que, além de programas como a gente conhece, e eu já até participei de cursos oferecidos pelas ações afirmativas aqui, tem sido feito pela intelectualidade e pelos grupos sociais para auxiliar a escola a implementar leis como a 10.639. Por que eu pergunto isso? Eu sou professor do ensino básico do Estado. O ano passado também trabalhava na Prefeitura de Contagem. E geralmente se ouve falar, né, sobre negro na escola na Semana da Consciência Negra, lá em novembro. E índio na escola, mal, no Dia do Índio. Nem vou comentar que de mulher, né, do machismo, se fala no 8 de março e que de homossexualismo não se fala nunca. Né? Nem vou comentar isso. E não se vê, por exemplo, a Secretaria Estadual sendo minimamente pressionada para dar condições
para que isso seja realizado. Para quem trabalha com os alunos sabe que a gente encontra diversas dificuldades, né? Quanto mais madura o público, você costuma encontrar mais dificuldades, né? Trabalhar a questão com grupos de jovens e adultos, você encontra uma resistência. Com os próprios colegas, uma resistência também bem parecida, né? Com os alunos, há muita distorção. Tem alunos do ensino médio, próximo lá desse momento de prestar vestibular, que não gostam nem de ouvir falar em cotas, né? Porque eles ainda estão presos a uma leitura que aquilo ia inferiorizá-los, né? Além de uma quantidade de alunos que acham que aquilo ali é acirrar conflitos, que traduzindo, né, assim, ir contra a unidade nacional e daí por diante, né, assim. O que essa intelectualidade tem feito, e os grupos sociais, para se aproximar da escola? Porque eu estou generalizando, que a escola ainda tem algo que está muito distante da realidade dela, que são leis que possibilitariam, mas que não há nenhum esforço mesmo para que isso seja implantado, que essa discussão seja ampliada dentro da escola, e que essa intelectualidade ainda está muito distante da escola. Eu sou professor e eu sou mestrando aqui também na Faculdade de Letras, né? E que também é um lugar que essa discussão quase não ocorre. Tá? Obrigado. Como é seu nome? Wellington. Wellington, na realidade, assim, isso que você, é interessante isso que você acabou de colocar e o que você está perguntando, né? Olha, vamos começar, por exemplo, com essa sua primeira pergunta, né? O que está sendo feito para se aproximar da escola? Se você está colocando isso, você já está dizendo que está tendo algum problema entre a implantação da lei e o que vai acontecer dentro da escola. Você está dizendo assim. Veja bem, e isso é bom a gente começar a pensar para não ter aquela ilusão que a lei foi proclamada e que tudo vai acontecer. Percebe? Eu fiz a questão de, inclusive, dizer assim, a abolição foi feita em 1888, e na década de 50, 1950, as pessoas ainda estavam sentindo, por exemplo, percebe? Os resquícios dela. Está entendendo? Quer dizer, uma coisa é a lei, a gente imaginar que a lei ela vai mudar comportamentos, que a lei ela vai mudar, por exemplo, representações. Eu vou lá, por exemplo, assim, na pesquisa que eu fiz em 85, uma das coisas que me impressionava era como que as representações dos professores, quais as representações que os professores tinham das crianças negras. E, na realidade, essas representações, elas eram produzidas na infância. As próprias teorias das representações nos ajudam a entender isso. Essas representações, elas não são representação... Ela vai ter uma representação do aluno quando ele entrou lá. Não é assim. As representações das relações interraciais, elas se dão nas nossas relações mais íntimas. É com os nossos colegas lá quando a gente é pequeno, quando a gente é menina, naquelas relações que essas coisas acontecem. E aí, assim, é nessas relações em que a gente vai tendo ideia de como lidar com o outro, de como julgar o outro. E a gente acredita que a gente vai fazer essas mudanças numa penada. Damos uma lei e vamos começar a modificar. Isso é bobagem. O pessoal da área de educação sabe que qualquer procedimento na educação, no mínimo 10 anos. Você tem que levar no mínimo 10 anos para ver o que é que vai começar a acontecer nas transformações dessas pessoas. Agora, você está colocando uma coisa que eu acho que ela é importante. É saber, por exemplo, como é que a gente se aproxima, porque é uma distância cada vez, na sua concepção, que tem uma distância enorme da escola e a realidade dessas crianças. Eu acho que a escola não está mais distanciada da realidade da criança, está lá batendo na cara dela. Na cara dela. Hoje a escola, por exemplo, assim, a realidade é tão forte lá dentro que ela está absolutamente parada, ela não sabe o que fazer. A diversidade está lá dentro, os meninos estão lá dentro. Aí ela não sabe o que fazer. Ela não sabe se bate nos meninos, se bota os meninos para fora, porque ela não pode botar os meninos para fora, porque na realidade eles são protegidos pelo ECA, percebe? Ou seja, dizer que a escola está distante da realidade dos meninos não é verdade não, porque eles levaram a realidade para a escola. Ela está lá dentro. Agora, o que a gente faz com isso? Como é que a gente lida com isso? Aqui na Faculdade de Educação a gente tem mexido um pouco com essas questões.
né? Inclusive, assim, não tem outro jeito, a Faculdade de Educação tem que fazer isso é a função dela, né? A gente tem discutido a questão da violência escolar, a gente tem discutido essa questão, por exemplo, das relações étnicas. Tem grupos aqui que fazem isso e discutem isso o tempo todo. Quer dizer, na realidade, a gente não abre. Tanto que você está aqui num seminário que já teve três falas de professores que trabalham aqui e vai ter mais pessoas falando disso, percebe? Quer dizer, a gente não tem como não mexer com isso. Agora, isso não significa que a gente vai conseguir as mudanças que a gente quer imediatamente. Nós vamos ter que ser pacientes, em alguns momentos é isso mesmo, vai ter que ter, alguns momentos vai dar úlcera mesmo, porque fica difícil, como é que eu vou lidar com determinadas coisas, mas nós vamos ter que ir aprendendo a fazer isso daí. E vou te dizer mais, para mim a maior dificuldade é de que a gente imagina que iria saber mexer com as interações raciais estudando. Percebe? A sociologia americana tinha essa visão de que o preconceito existia porque eu não conhecia o outro. Né? Se você pegar todos os sociólogos dos anos 50 nos Estados Unidos, era isso. Eles vão fazer pesquisas sobre o conhecimento. Então, assim, por que você tem preconceito com o outro? É porque você não o conhece. Né? Aí o que a gente vai fazer? Vamos colocar a cultura deles dentro da escola. Isso que aconteceu. Aí traz a cultura do mexicano para dentro da escola e todo mundo dança mexicano lá dentro. Aí traz a cultura de não sei o que, tudo lá dentro. Aí a gente diz assim, levando eles para dentro da escola, a gente vai conhecer. Não aconteceu. O que aconteceu foi mais fragmento. Entendendo? Isso foi mais fragmento, porque não é o conhecimento, né? não é a falta de conhecimento. Existem outras coisas na relação que a gente não está dando conta. Aí quando você me diz o que nós podemos fazer, inclusive aqui na universidade nós vamos ter que aprender isso. Né? Eu estou continuando, acho que eu já falei, como que me incomoda eu perceber que a gente não está ajudando os nossos alunos. Quando eu percebo que meu aluno, eles não estão felizes aqui dentro, eu fico dizendo, como é que nós temos que arrumar um jeito? Tem alguma coisa estranha. O chegar na universidade em si não foi suficiente para trazer a felicidade. Se a gente for pegar isso no imaginário brasileiro, é por isso que eu sempre acho que a gente não pode ficar também só na leitura da escola. Você está fazendo literatura, você é da área da literatura, então você sabe disso. Pega, por exemplo, os escritores e veja como é que essas coisas aparecem nos imaginários. Né? Quando eu falei do mulato aqui, eu me lembrei do Aloysio Azevedo, do mulato do Aloysio Azevedo. Né? Exatamente, uma história que é passada em São Luís do Maranhão, né? E que, na realidade, aquela população de São Luís do Maranhão acreditava que ela era branca pura. Né? Quer dizer, quando ele está descrevendo aquilo, é impressionante. Eles achavam que era exatamente da elite. Assim, o que é isso? E quando eles descobrem quem era o mulato, quer dizer, com este cabra, minha neta não se casa. Porque ele era o mulato, ele era aquilo que ele diz assim, viva mulato, viva miscigenação, está lá na literatura. Não é isto. A literatura é um belo retrato do que acontece num determinado momento de uma época. Aí eu fico feliz com isso. Ou quando eu pego nos anos 50, a obra do Teatro Experimental do Negro, o Teatro Experimental do Negro chama escritores para escrever peças onde os negros apareçam. Esse foi o grande modelo naquele momento. Quer dizer, é preciso começar a criar uma literatura onde o negro apareça no centro. E aí eles chamam Nelson Rodrigues para produzir magnificamente um trabalho. E ele faz uma peça chamada O Anjo Negro. O Anjo Negro é uma peça onde um homem negro, que teve toda a ascensão social, virou médico, ficou rico, ele vai se casar com uma mulher branca, fica com tantos ciúmes dela, fecha ela numa casa e vai tendo filhos com ela vai matando os filhos, porque os filhos nascem mulato. Entendendo? Ela mata um filho por filho. Tá. Isso foi em 1948. Ele faz essa peça e o carioca está sentado lá assistindo. Você imagina o murro na barriga que todo mundo está levando assistindo aquela peça. O que ele quer dizer assim? Mas ele não ascendeu socialmente? Ele ascendeu socialmente, virou médico rico, ficou famoso, etc. e tal. Mas acontece que tem uma série de coisas que nós temos que entender o que está acontecendo. Ou seja, é difícil a gente lidar com essas coisas. Mas a nossa sociedade ela tem vários retratos sobre isso, ela nos ajuda a gente a compreender. E que você da área da literatura, veja o que os autores, como é que eles escrevem essas coisas. Eu quero ver, por exemplo, como é que se escreve, como é que os escritores mineiros, a Eliane Marta me sugeriu ler Bernardo Guimarães, ela me sugeriu ler, ela falou assim, você tem mesmo que saber história na literatura. Eu estou indo, né? Porque eu vou ler, por exemplo, como é que os negros aparecem lá. Porque diz que estava tudo muito bem, né? De repente, assim, eles viraram mestres, viraram músicos, viraram tudo ok, mas na literatura, como é que eles aparecem? Na literatura mineira. Né? Não sei se eu respondi a tua questão, mas eu estou entendendo onde que está o nó da tua pergunta. E
você quer saber? Acho que a gente ainda está fazendo muito pouco. Entendeu? Acho que a gente precisa caminhar mais ainda, e eu acho que muita coisa, por exemplo, criar escutas aqui, talvez ouvir mais os nossos estudantes, criar, por exemplo, processos. No caso das escolas, por exemplo, está sendo feito aqui, no caso da rede municipal, está sendo feito, por exemplo, todo um trabalho com os professores de formação. As professoras não estão indo... E aqui quem está fazendo é a universidade. Somos nós que estamos fazendo em parceria, claro, né? Agora você está dizendo, como é que a gente atinge as outras redes de ensino, né? Como é que elas lidam? Rita? Boa noite, professor. É sempre um prazer ouvi-lo, a gente fica muito maravilhado, a gente sempre comenta dessa sua facilidade de passar de uma área para outra. Tive o prazer de ser sua aluna aqui no curso de mestrado e é um prazer sempre aprender, né? É o seguinte, eu queria só dar continuidade, refletir um pouquinho mais sobre essa questão que você, né, o nosso colega levantou também e você fez interessantes reflexões. E eu penso sempre assim nessa dificuldade quando você chama atenção para as práticas, que hoje a gente tem pensado, né, seu grupo especialmente tem pensado na efetivação dessas práticas nas políticas públicas, na efetivação, na verdade, né? Mas eu penso sempre assim que a gente lida com sujeitos, pensando principalmente na formação de professores que vão colocar isso em prática, né? Eu só vou dar um exemplo rapidinho, porque eu tenho uma filha de 6 anos que entrou, ela estuda na rede municipal de Belo Horizonte. Eu acompanho bem de perto a escolaridade. Também sou professora, né? Seria estranho se não fizesse. Mas eu tive um probleminha com questões religiosas na ocasião da Páscoa, né? Eu não concordei com... A professora foi me dando pistas, desde o início do ano, da orientação religiosa dela. E eu vi que ela foi passando isso para os alunos, através de gravuras, de ícones, e chegou numa narrativa que ela colocou no caderno de Geohistória, e aí ela colocou uma narrativa do Velho Testamento, que eu achei assim pesada, que são metáforas difíceis até para a gente, e achei pesada para crianças de 6 anos, e fui até a escola para poder conversar, né? Então eu estou dando esse exemplo que é da religião, mas só para chamar a atenção assim, como que essas questões que são espinhosas para a gente tratar, porque quando você mesmo, e é uma professora que tem formação, né, assim, de pós-graduação aqui na universidade, é só para chamar a atenção assim, dessa dificuldade porque entra a subjetividade, né? Então, como lidar com isso de forma mais efetiva na formação de professores, se ainda a gente tem essa mentalidade coletiva, que vai entrar essa questão dessa subjetividade eu, assim, queria ver as suas perspectivas aí, que você falou mais a longo prazo, mas, assim, eu acho que é ainda questão para a gente pensar, tem muito o que investir. Eu queria te ouvir falar um pouco sobre isso. Eu não sei se eu teria resposta para você, porque, na realidade, assim, em relação ao que a gente está fazendo em termos de relações interétnicas e a proposta da formação dos professores para dar conta dessa questão, eu acho que a gente só vai conseguir ver isso daqui a algum tempo. Agora, você falou uma coisa aqui que eu acho que ela é interessante, né? Porque, no fundo, por exemplo, como profissional, o professor como profissional, a gente imagina que ele deveria lidar com os conteúdos, eles estão lá, ele deve lidar com os conteúdos e não percebe? Não tá lá, ó. Ele tem um livro-texto, ele tem material de suporte, se ele não souber determinadas coisas, ele pode recorrer a isso. Como profissional, ele tinha que estar articulando todas essas coisas. Só que você está dizendo que, em vez de ele articular todas essas coisas, ele articula isso, mas articula com as suas idiosincrasias, né? Quer dizer, ele vai articulando isso, mas ele não perde, por exemplo, a sua subjetividade. Mas eu acho que na educação é isso mesmo. Na educação, esse espaço da educação, dificilmente a gente vai conseguir lidar com isso. Agora, essas coisas, elas podem ser tratadas, possivelmente, se a gente construir um modelo de escola um pouco diferente desse que está aí. Porque isso também só vai acontecer se a gente tiver espaços na escola para que esses professores tenham escuta. Tem uma coisa que, pelo menos no caso da violência, que é onde eu tenho acompanhado mais, eu tenho trabalhado mais com isso, toda vez que eu vou lá na escola, eles querem assim, então agora você vai falar para a gente da violência. Então eles estão achando que eu vou dar para eles...
E eu disse assim, não, eu não vou falar da violência. Nós vamos falar da violência e se vocês tiverem coisa, eu vou trabalhar junto com vocês. Porque o negócio assim, é a gente produzir uma ação e fazer com que essa ação aconteça. E vamos ver como é que a gente consegue fazer isso. Mas não sou eu que vou falar o que vai acontecer, né? Agora, eu sinto que todas as vezes que a gente faz isso, você tem, às vezes, uma resistência da escola, mas às vezes você tem a abertura dos professores, desde que a gente consiga fazer um pouco essa coisa. Você imagina que é possível a gente mudar da noite para o dia a percepção que essas pessoas tinham das relações interétnicas do Brasil, porque tem uma lei sobre isso? Quer dizer, a não ser que a gente seja bem assim, não, tem que fazer porque está na lei, e se não tiver na lei, eu vou te punir, está vendo? A gente pode fazer isso. Acontece assim, ela vai dizer, pode punir, mas lá dentro eu vou continuar do jeito que eu estou, eu não vou mudar. E no fundo o que a gente está imaginando é de que as interações, elas precisam ser criadas de maneira em que as pessoas possam, inclusive, pensar essas suas representações. Esses espaços, o que ela representa. As idas para a escola têm sempre sido isso. Aliás, eu não tenho ido também, né? Mas por causa que quando eu vou lá, eles acham que eu sei mais do que eles. Eu não sei mais do que vocês. Na realidade, eu não sei. E aí fica sempre esperando que eu dê respostas. Talvez a gente precise criar um modelo onde as escutas possam acontecer. Agora, mas isso precisa ter um outro modelo de escola. Essa escola em que ele tem que trabalhar 8 horas por dia, que ele percebe que não tem espaço para discussão dentro da escola, fica muito difícil. Fica muito difícil. Eu não sei, mas nós vamos continuar trabalhando com as professoras. Né? Eu acho que aqui o ações afirmativas e todo o trabalho da especialização vai continuar trabalhando com as professoras. Agora, o que vai acontecer na sala de aula vai ser... Nós vamos ter que acompanhar. Pois não, tem duas, a Carminha e uma colega atrás de você. Pode, por favor, vamos agregar se tiver outras pessoas querendo fazer perguntas ou comentários. A gente podia fazer um bloco. Antes, Carminha, só lembrar para os colegas que estão nos ouvindo pela rádio Webfy que o telefone para a pergunta é 3409-5318. Então, Luiz, eu gostei muito e eu queria te perguntar uma questão que faz parte de um levantamento que eu fiz tentando acompanhar a tramitação da Lei 10.639. Eu percebi que não houve um debate dessa lei na tramitação dela no Congresso. Na verdade, ela é rejeitada, né, 2 vezes, depois ela retorna e passa pelas comissões e é aprovada. Quando eu li e acompanhei esse movimento, eu entendi que essa ausência de um debate tinha por trás disso a ideia de uma lei que não vai pegar. Quando você chama atenção para isso, de que não basta a lei, mas é preciso construir uma política, né, uma política pública, e diante até das falas aqui que remontam para a escola, eu fiquei pensando aqui que a questão que a gente está diante dela é da construção de uma outra sensibilidade em relação à questão racial e do enfrentamento dessa questão racial. Mas a mídia e o discurso que a gente encontra frequentemente tem dois movimentos. Ou se nega a questão racial, né, como você tratou, ou então se diz, não, o problema nosso é a educação básica, o problema nosso é a questão da qualidade. A associação que se faz é sempre de que o problema está na qualidade do ensino e que resolvendo essa questão resolveria as outras. Eu sei que na sua fala já apareceu isso, mas eu queria que você comentasse um pouco mais como que o ensino de história, no seu entendimento, pode contribuir para repensar essa questão da escola como um todo, né, e da questão racial dentro dessa lógica. Podiam falar o nome, por gentileza? Boa noite, meu nome é Alessandra. Eu, na verdade, vou refazer uma pergunta que eu fiz para a Nilma. Eu sei que não tem receita de bolo, mas eu vou aproveitar a sua própria fala, porque o Luiz Arnaud, ele fala, e há até uma brincadeira entre nós dois, que a lei, na verdade, é um puxadinho. E aí, na palestra da Nilma, eu falei que eu concordava com o Arnaud, nesse sentido, que a lei foi só um puxadinho que foi feito mesmo. E aí entra diretamente no que o senhor disse, que entre a lei e transformar essa lei em políticas públicas, há um abismo até essa execução e tudo, e há essa distância que nós temos que aproximar. Né, e que nós temos que fazer com que esses alunos, através do ensino dessa lei, a aplicação dessa lei, se reencontrem como sujeito, mas que sujeito é esse que tem se reencontrado? E aí vem a pergunta que eu fiz para a Nilma,
como eu disse, não é uma receita de bolo, o senhor não vai conseguir me responder também, mas fica para os colegas também a questão da reflexão. Que até que ponto, né, se a imagem que os professores têm dos negros vem da imagem de representações deles enquanto criança, né, se a gente trabalha essas imagens enquanto criança, até que ponto a África que é apresentada por muito poucos professores, a África de Jardineiro Fiel, Tiros em Ruanda, Hotel Ruanda, não vai estar perpetuando essa visão eurocêntrica de que o negro ele é incapaz, que ele precisa ser tutelado, que ele precisa ter alguém para cuidar dele, que só há pobreza, que só há miséria na África. E eu lembro que na palestra da Nilma, eu não sei se eu fui mal interpretada, porque lá fora uma colega veio contra-argumentar e falar que eu não concordo, porque o seu discurso é que é um discurso eurocêntrico, porque quem disse que tem que... Porque eu questionei o seguinte, a gente tem que mostrar esse lado da África, sim, mas nós temos que mostrar que a África também é cosmopolita, tem progresso, tem tecnologia, tem música clássica. E aí a colega, no final da palestra, falou assim, música clássica é coisa de europeu, né? Você que está com essa visão eurocêntrica. Eu falei, olha, me perdoe, foi um ato falho da fala, não foi isso que eu quis dizer, porque realmente não foi. Mas é uma coisa subjetiva que está dentro da nossa formação, porque, querendo ou não, nós temos uma formação eurocêntrica. Né? Por mais que a gente tente ter essa visão crítica, nós somos ocidentais, né? E temos uma educação ocidental. Então, música clássica é europeia? Gente, pode até ser, mas o que eu quis dizer é que o negro também é capaz de produzir tão bem quanto um europeu, que lá não tem só miséria. E a gente vê que quem trabalha com a implantação da lei nas escolas é porque é militante, mas a maioria das vezes passa mais são esses filmes, esse tipo de coisa. E eu até com colegas de área, eu tenho um questionamento muito grande nisso, porque eu falo assim, você está mostrando que ele é incapaz, que o negro é incapaz, porque ele está sendo tutelado novamente. Então, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco, ficasse também para os colegas. Quero dizer que a minha visão não é uma visão eurocêntrica, tá? Que eu não estou perpetuando que na Europa que se tem progresso. Boa noite. Meu nome é Norma Rodrigues, fui convidada por Tarcísio, sou da Universidade na Plata, Argentina. Eu quero fazer um comentário breve, mais uma pergunta. Peço desculpa por portunhol o comentário. Eu li Michel Foucault, La Verdad e História das Formas Jurídicas, que ele põe a hipótese de que a construção da verdade, a história da construção da verdade tem que ver com a construção das formas jurídicas. Então, eu pensei, o que você diz, a lei não muda as práticas. Bom, temos esperanças em que a lei mude as práticas, mas não, isso não sucede em forma simultânea. Tá bom. Mas deixa um antecedente para a luta do espaço de poder. Mas, quando você planteia a questão da adequação curricular na escola básica, vou fazer agora a pergunta a partir da afirmação. A discussão de ensinar os conteúdos universais ou a adequação curricular. Uma discussão muito interessante a respeito da exclusão na inclusão. A inclusão, mas a exclusão no projeto pedagógico, social e político. Se você dá uma vaga, não quer dizer que você inclui. Bom, bem.
eu não compreendi qual é a sua posição a respeito disso, de que conteúdos ou quais são os critérios de seleção de conteúdos para a adequação curricular, sem deixar por fora de os saberes com os quais eles podem disputar poder. Você compreende? Isso. Obrigada. Sim. Bom, eu vou começar pela última, como sempre, depois eu vou falar. Na realidade, assim, esse era o argumento da década de 80. Em 80, o argumento era esse daí, por exemplo. Eu estou me lembrando, eu me lembro da Guilmar Nome de Mello, né? Quer dizer, a nossa prima dona, que na realidade discutia essa questão. Na realidade, ela dizia, tem que ensinar os conteúdos, porque esses conteúdos são os conteúdos universais e são os conteúdos que vão instrumentalizar o indivíduo para disputar no mercado de trabalho. Então, ela diz assim, então, a disputa que ele tem que fazer, esses conteúdos é o que vai ajudá-lo na disputa. Quer dizer, na realidade, todo mundo diz assim, não, mas isso tem que ser feito mesmo. Mas nós estamos entendendo que, numa sociedade democrática, outros conteúdos precisam ser estudados. Na realidade, a gente quer construir uma nacionalidade no Brasil onde os conteúdos que fazem parte de outras culturas não aparecem. Quer dizer, por que os conteúdos que estão envolvendo a história da África, as experiências culturais desses países, por que isso não pode entrar na formação do brasileiro? Percebe? Quer dizer, na realidade, assim, porque esse pessoal nunca se deu conta que o que eles chamavam de conteúdos universais são conteúdos produzidos pelo Ocidente. Na realidade, é isso. De onde que a física nasceu? Entendendo? Quer dizer, qual é a física que é estudada na escola? Qual é a biologia que é estudada na escola? Aí o pessoal começou a dizer assim, mas você acha que os africanos não tinham concepção de biologia? Quer dizer, eles não tinham concepção. Aí precisou alguém começar a fazer pesquisa para mostrar de que eles têm concepções de biologia que não bate necessariamente com a concepção darwiniana, mas eles têm concepções, elas são produzidas. Vocês acham que, por exemplo, eles não tinham concepções de física, não tinham concepções de espaço? Por exemplo, é como se esses mundos todos eles fossem absolutamente estranhos para essas pessoas. Eles não conseguissem dominar o mundo físico, não sabiam dominar. O que é isso? Percebe? Quer dizer, que história é essa? Então, na realidade, o que a gente discutia um pouco era essa questão. Quer dizer, o discutir os conteúdos, fazer os ajustes, e a questão era sempre essa, porque, na realidade, dizia que se perdia muito tempo na escola, não dá para fazer tudo. Bom, hoje a gente começa a ver que esses conteúdos precisam entrar. E talvez, por exemplo, muitas coisas desse chamado conteúdo universal, ele tem sido utilizado de outra maneira. Eu não sei como que está sendo feito, mas tem sido utilizado de outra maneira. Por exemplo, as experiências juvenis. Né? Experiências juvenis hoje nas escolas em Belo Horizonte, elas viraram uma febre dentro da escola. Em alguns momentos, os meninos, toda reunião que eu vou, aí de repente os meninos começam a dançar. Aí dançam, canto hip hop, canto não sei o quê, canto todas essas coisas. Eu fico dizendo assim, gente, mas por que esses meninos estão fazendo isso e não conseguem ficar na sala de aula? Aí diz assim, os meninos não respeitam a hierarquia. Mentira, eles estão jogando capoeira. Você conhece a capoeira? Tem coisa mais hierárquica do que capoeira? Tem coisa que exige mais disciplina? Então, por que aquela disciplina ele consegue fazer e a outra disciplina ele não consegue? Então, a gente tem uma série de coisas que a gente não deu conta disso. Agora, o que eu acho que é complicado é isso, a gente não virar... aí eu vou utilizar uma expressão gramsciana mesmo, né? Porque na época que você vira a vara, por exemplo, quer dizer, a vara está de um lado, aí você faz isso daqui. É como se tivesse que jogar todo o resto fora e a gente só vai ensinar alguma coisa que ele depois não vai fazer muita coisa com aquilo. Né? Não é isso. Eu acho que o procedimento hoje é da gente começar a ver como é que esses conhecimentos eles vão entrando na escola e como é que a gente pode lidar com eles. Eu estou vendo muita coisa acontecendo, a gente tem que avaliar, né? Sobretudo, eu não sei, eu estou dando esses exemplos do que está acontecendo com a cultura juvenil, mas nós precisamos avaliar o que está acontecendo com a cultura juvenil. Se, de fato, nós estamos formando esses meninos mesmo com essas coisas que nós estamos colocando lá. Agora, com essa discussão da história, eu concordo com você, viu? Você que disseram que a sua história era como é que é? Eurocêntrica. Mas eu penso que o que está acontecendo hoje nas propostas da África não tem só essa visão, não. Mas você tem visto o material que tem sido proposto? Você tem visto as propostas? Ao contrário, tem se discutido esta outra África. Esta África que produz, por exemplo, conhecimento... não fica só mostrando miséria. Aliás, eu acho que eles não mostram miséria, não, viu?
Mas é isso. Mas aí você chega e por exemplo, mas é como o senhor mesmo disse, não dá para mudar com a implantação da lei e trazer essa concepção às pessoas. Então tem professores, por exemplo, ano passado eu trabalhei numa escola onde eu fiquei só com a disciplina de história e um professor foi encarregado só da área de trabalhar a questão da africanidade e a questão da herança cultural. Quando chegou na Semana de Consciência Negra, o seu militante não tinha como enfiar o dedinho ali. E eu dei um exercício para os meninos, de sexta série, que falassem para mim comidas nossas que têm heranças das raízes negras. Eles não sabiam. Aí eu chego numa sétima, pergunto sobre a apartheid. Eles tinham aula uma vez por semana com o professor, né, para discutir essas questões. Então, assim, no universo daqueles que o senhor tem visto pessoas que têm feito formação continuada e que têm buscado esse novo horizonte. Mas se a gente for pegar a fala do nosso primeiro colega do anseio dele, da questão de como está trabalhando isso nas escolas, é porque, em sua maioria, é uma outra geração que está naquele meio caminho, que ainda não aposentou, mas teve uma qualificação totalmente diferente daquelas pessoas como eu, que tenho 3 anos de formado. Então, aí o que acontece? Há uma resistência muito grande. Mas isso nós já sabemos. Pois é, mas você vê, isso aí que você está falando, isso aí que você... Não, mas quando você diz que isso é hoje, isso é velho, porque na realidade, assim, há algum tempo a gente vem ouvindo as pessoas falarem isso, mas as coisas estão acontecendo. Eu entendo o que você está falando, agora a nossa ansiedade, ela precisa segurar um pouco. Por exemplo, a Carminha, quando faz a pergunta, por exemplo, dessa África, que África é essa, se essa discussão da África pode trazer novos conteúdos, eu acho que pode. É isso que está sendo feito, de uma certa forma. Da gente começar, por exemplo, a se abrir para outras sociedades e começar a ler essas outras sociedades naquilo que elas têm de melhor. E naquilo que elas têm, por exemplo, assim, de tradicional também, porque na realidade, assim, o que significa a tradição? Né? Como se a tradição não tivesse no mundo moderno. Né? Eu me lembro que o Alan Turner dizia assim, que não existe modernidade sem tradição. Ela está sempre lá dentro, ela está lá. Quer dizer, ela está convivendo sempre com as outras coisas. Eu estou me lembrando, por exemplo, assim, uma discussão que eu tive com angolanos, e eles faziam, porque ainda nas sociedades angolanas existe um líder local que se chama Soba. E o Soba é que decide as relações familiares. Então, o problema marido e mulher não é na justiça, que não adianta, não é na justiça que resolve, é lá. Ele tem que ir lá para ouvir o que o Soba tem para dizer isso daí. É claro que você tem um país onde dois mundos, eles têm advogados? Tem, eles vão estudar em Lisboa, eles têm advogados em Lisboa, direito canônico, etc, etc, etc. Mas essas questões, elas são resolvidas naquele contexto da comunidade. Agora, que África é essa? É uma África rica, é uma África cheia de situações e que eles têm que resolver como é que eles vão dar conta disso. E eu falei com o pessoal que estava na universidade. E esse confronto o tempo todo. Eles estão lá estudando direito numa universidade e vai um cara lá para contar como é que é a relação. Você imagina como é que é isso. Quer dizer, eles estão aprendendo também. Eles têm que aprender essas coisas. Eles estão aprendendo isso. Agora, é dessa África que a gente está imaginando, essa África cheia de conflitos, essa África que tem potenciais lá dentro, que tem histórias diferentes, e que eu espero que a gente consiga trazer cada vez mais essa informação. Essa história que eu estava falando, imaginar que esses povos não tinham concepções de mundo, de vida física, a gente não conhece, nós temos que começar a conhecer. Entendendo? A ideia dos fractais, me lembra assim, em todas as culturas africanas tinham modelos de fractais. Aí ficam os físicos, microfísicos, achando que eles descobriram isso. Todos eles tinham um modelo naquilo. Como é que eles fizeram aquilo? Vamos fazer uma última rodada, que o Cleide, e se alguém mais quiser fazer uma pergunta, e essa será a nossa última, lembrando os tempos de assembleia. Na fala da Cleide, quem quiser se inscrever, brincando, essa é a Cleide.
Boa noite, professor. Eu acho que o tema, né, do nosso encontro essa noite, que é as novas demandas, a questão que você coloca, né, do que estamos fazendo com as nossas crianças, para mim é a questão assim que aponta para a grande demanda, sabe, para nós que somos do campo da educação, entendeu? Não só as crianças, mas os nossos adolescentes, né? O que estamos fazendo com eles. No nosso caso, especificamente, o que estamos fazendo com eles, crianças e adolescentes, a partir de uma instituição que nós criamos, que é a escola, né? Então, eu tive minha vida, uma carreira dentro da escola pública, como professora primária, alfabetizadora, trabalhei em todos os níveis de ensino, depois também como pedagogo, coordenando o projeto pedagógico da escola, né? Posso compreender a proposição assim, que o Wellington fala, como que as coisas vinham, as leis vinham, as regras, as ordens, para que a gente cumprisse, né? E cada vez mais assim, um volume enorme de exigências para que a gente desse conta, agregando aquilo que a gente já tinha que fazer. Então, a pergunta que eu faço é o seguinte: será que coisas desse tipo, por exemplo, uma lei, não é, que é resultado de um movimento social, de uma exigência, da necessidade de se trabalhar a inclusão e a diversidade, que é uma coisa clara para nós, isso não pode contribuir para a manutenção dessa escola tal como ela está? Né? Eu percebo que essa demanda, o que estamos fazendo, essa pergunta, aponta para a grande demanda da gente pensar uma nova escola, entendeu? Uma outra escola. É como se essa escola que está aí, ela já tivesse esgotado o potencial, não é? Dessa escola, parece que nós não precisamos mais dessa escola. E a outra pergunta também que eu faço é o seguinte: será que o fato de escutas, né, eu acho assim importante, interessante isso aí, mas também não pode contribuir para que se mantenham as coisas tal como elas estão, não é? Entendeu? Não sei se eu estou sendo assim um pouco impertinente com a questão, sabe? Mas assim. Luiz, queria fazer uma pergunta também. Eu queria só lembrar uma coisa quando você disse que talvez um dos aspectos que primeiros foram investigados e questionados sobre relações étnico-raciais foi a questão do livro, né? Do livro didático. Talvez também que seja visível ali. E eu acho que eu queria lembrar um pouco isso, como que também, talvez uma das partes que mais rapidamente mudou nisso foi a produção de livro didático, né? Quer dizer, o livro didático em que eu estudei era muito mais racista, sexista, tudo que tiver aí, do que o que se estuda hoje. Além disso, há uma produção também de materiais muito interessante, materiais de apoio, que eu acho que mostra também que vamos supor, os tempos diferenciados da mudança, né? Quer dizer, no tempo do livro didático foi muito mais rápido, inclusive, porque isso envolve também um conjunto de aspectos financeiros da indústria editorial, envolve, quer dizer, adaptação, enfim, se a editora não adaptar rapidamente, ela perde o mercado. Então, acho que, mas é um lugar onde foi muito rapidamente mudado. Ele tem se mudado muito rapidamente. Mas eu queria fazer uma pergunta para você mais geral, assim, que você falou do mulato, dos romances, da literatura, lembrando dos Vítimas Algozes, que a gente discutia muito com Marcos Vinícius, do Joaquim Manuel de Macedo, né, que a questão do medo está muito posta. Você falou do Nelson Rodrigues. Aí eu queria te perguntar, na ficção brasileira mais contemporânea, né, seja na literatura, no cinema, no teatro, mesmo na televisão, você vê novos ares sobre essa questão do negro, e como que você analisa isso? Veja, foi muito boa, assim, pegar a sua questão mesmo do livro, né? Quer dizer, você veja só, entre a reivindicação da mudança do livro e o período em que ele começou a mudar, levou-se muito tempo, entendendo? E muita água correu embaixo dessa ponte. Por exemplo, eu estou me lembrando que chamava Fundação de Assistência ao Estudante, que era responsável pelos livros didáticos, a produção de livros didáticos, ela começou a fazer um pouco essa mudança, associando os movimentos negros, né? E na realidade, ali começou a se fazer uma pressão numa indústria poderosíssima, porque a gente às vezes não dá conta de que a indústria de produção de livro no Brasil é poderosíssima. Por exemplo, o MEC produz milhões de livros, né? Que significa um grande comprador de livro que, de repente,
gente vai para lá e tem que comprar e começa a dizer isso daí. Então, começou a mudar. E eu penso que também esta imagem, ela vai se modificando também na mídia. E isso tem a ver também com pressões, com as pressões culturais, com as pressões desses grupos. Quer dizer, por exemplo, a imagem do negro na televisão, ela mudou. Continua lá aparecendo a imagem do negro empregado, etc. Mas já tem outras imagens que aparecem, percebe? Quer dizer, na realidade, é evidente que isso tudo está ligado a uma necessidade, a uma produção de significados numa sociedade do consumo, né? Quer dizer, eu vou consumir aquilo que, de uma certa forma, está dentro das nossas expectativas. Eu vejo, sim, que mudou muito. No livro mudou e vem mudando. Quer dizer, a gente tem hoje condições de utilizar esse material em sala de aula, um material com uma outra visão do negro, com uma outra imagem do negro que vai aparecendo, sobretudo nos filmes, nas imagens, né? Agora, eu vou responder essa tua questão do seguinte. A lei, quer dizer, é impossível, por exemplo, você fazer mudança se você não tiver amparado legalmente. Eu não sei se, por exemplo, isso é uma discussão muito legalista, né, que a gente diz assim, é preciso ter, mas é isso que nos garante, percebe? Quer dizer, o que me garante que eu posso ir lá e na hora que alguém ultrapassar o limite, eu vou no Ministério Público e entrego ele, eu tenho uma lei que me segura isso. E isso mudou a realidade e a face de muitos países. Porque não muda só com revolução, não mudou só com... Porque aonde teve revolução, não mudou muita coisa. Era preciso que as instituições estivessem absolutamente orientadas por uma lei, não é? Que uma das questões que os movimentos negros têm discutido no Brasil é a questão do racismo institucional, entendendo? Quer dizer, porque a gente fica só, por exemplo, falando da discriminação e do racismo entre pessoas, e, na realidade, esse talvez não seja nem o mais importante, porque esse entre pessoas tem isso. Ah, pois é, mas o meu coleguinha pequenininho lá, ele era branquinho, quer dizer, na realidade, assim, aí a gente começa a diluir tudo nas nossas relações. E essas pessoas têm discutido a questão do racismo institucional, que é aquele que, de uma certa forma, está instituído nos critérios de seleção das pessoas. A Luísa Barros discute isso, Marcelo Paixão discute isso, todas essas pessoas insistiram nessas coisas, e você vê que agora, quando nós estamos discutindo cotas, o pessoal está dizendo, eles querem colocar o racismo na lei, entendendo? A gente diz assim, gente, mas tinham leis que não nos protegiam, entendendo? Tinham leis que não, ou seja, essas leis eram racistas ou não eram? Eles dizem assim, tem que começar a tomar cuidado, que a gente começa a inverter a questão. Aí você diz assim, mas será que isso não ajuda a gente, isso não vai fazer com que as coisas fiquem no mesmo lugar? O que eu acho que vai fazer com que as coisas saiam do lugar é a mobilização social. Aí eu queria te perguntar, não é a lei, porque a lei nós vamos precisar dela. Agora, eu talvez, eu acho que é a última questão, né? Encerrando, por exemplo, eu diria assim, aonde que eu sinto que tem a dificuldade? É na mobilização. Os movimentos negros, eu não vou dizer que eles pararam de lutar, mas eles se arrefeceram. E esse arrefecimento, para mim, ele é complicado, é porque ele se dá no momento em que membros do movimento negro começam a assumir espaços no establishment. Isto foi uma reivindicação importante que nós tivemos, é claro que foi, de ter o negro em determinados espaços de posição de decisão. Mas isto é sempre uma faca de dois gumes, percebe? A criação da Secretaria Especial, da qual eu fiz parte, 9 meses dela, mas eu fiz parte dela, da Secretaria Especial da Igualdade Racial, ela teve um papel importante, veja bem, ela foi uma coisa pensada nos governos anteriores, mas ela vai se concretizar no governo atual, no atual governo. Só que ela já se constitui de uma forma diferenciada. É 3 meses depois que o governo tomou, aí é que ele vai instituir, percebe? Quer dizer, tem uma série de coisas que tem que ser construída em relação a isso. E cria uma secretaria que não tem nenhuma infraestrutura para fazer aquelas ideias todas que ela precisava. Então, na realidade, isso começa a me criar problemas, porque como é que você vai mobilizar? Quer dizer, a mobilização, ela sempre pressupõe de que os movimentos negros não percam o bonde da história, entenderam? Quer dizer, na realidade, assim, quem tem que olhar como é que as coisas estão acontecendo na escola são eles, entendeu? As coisas têm que... Percebe assim, mas será que as pessoas não vão continuar do mesmo jeito? Vai continuar do mesmo jeito se a gente não fizer a mobilização, aí vai continuar do mesmo jeito.
Não é a lei que vai nos impedir de estar fazendo isso, não. É a nossa ausência de mobilização ou não. Isso eu acho uma questão, por exemplo, complicada. Já levei muita paulada em eventos quando eu falo isso, porque os militantes que estão lá presentes falam assim, Luiz, eu não concordo com você. Falam assim, bom, mas a gente parou de lutar em alguns momentos. A gente parou, por exemplo, de colocar determinadas questões, porque parece que as nossas situações estavam resolvidas. A gente queria a lei, então tá, a lei está aí. Então está resolvido. Não está resolvido. Quer dizer assim, percebe? Mas vocês queriam uma cota? Bom, agora vai passar as cotas. Então as cotas estão resolvidas. Resolveu o quê? Né? Nós estamos discutindo coisas que são muito... Você vê todo o debate que tem aqui, são coisas profundas que as pessoas estão falando. Como é que muda o pensamento das pessoas? Então não é a lei, não é a implantação de uma coisa ou outra que vai resolver. Né? Eu continuo achando que a gente não pode... Quer dizer, os movimentos precisam começar, principalmente todos os movimentos negros, precisam começar a se refazer, a se refundar numa nova situação e começar a discutir se as coisas todas que estão aí estão, de fato, deixando as pessoas felizes. E eu acho que não estão. Enfim, queria agradecer imensamente a presença de vocês aqui, que possibilita que o projeto funcione, que a gente possa debater essas questões tão interessantes e profundas, significativas para a gente. Acho que hoje o Luiz introduziu, acho que os outros talvez tenham feito isso, eu que não tenha percebido, mas acho que ele trouxe dimensões novas para o debate, permite aprofundar, e eu acho que os colegas que virão no segundo semestre permitirão isso também. Então, queria agradecer a presença de vocês, agradecer aos colegas que atuam na infraestrutura, que possibilita que a gente se reúna aqui com tranquilidade. É o Márcio, que trabalha aqui na infraestrutura. Agradecer o Emerson, que sempre trabalha com a gente na WebFi, que mantém a WebFi. A equipe que organiza o seminário mensal, tem uma equipe que trabalha o mês inteiro. E queria, sobretudo, agradecer a presença do Luiz, a possibilidade de debater com ele e as contribuições que ele trouxe para a gente aqui hoje. Então, obrigado, Luiz. Obrigado a vocês. Boa noite, boas férias.